Stallone e Schwarzenegger juntos foi uma história genial ou não foi tão bom assim? Alô velhinho, eu sou o Andrews, canal Producena, seja bem-vindo a mais um Filme Cena, no lugar de comentar filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme eu tava pesquisando sobre filmes de fugas, de cadeia e tudo mais, e eu encontrei esse filme onde o Schwarzenegger e o Stallone trabalham juntos. Eu achei assim, poxa, muito legal. Muito legal, porque todo mundo que sabe que antigamente eles eram meio que inimigos, assim, porque eles têm o mesmo porte, o mesmo nível, o mesmo tipo de história, eles são meio que o mesmo arquétipo. E por um tempo eles foram mesmo um pouco afastados, mas com o tempo eles se tornaram, na verdade, bem amigos, fizeram alguns filmes juntos, e esse é um dos filmes juntos que eu acho que muita gente gostaria de assistir. Eu já tenho a dizer, foi muito, muito bom esse filme e eu preciso comentar. Rota de Fuga. Dia 11 de outubro de 2013 foi lançado esse filme e hoje disponível na Netflix, que traz Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger juntos em uma grande aventura de fuga. Stallone, então, que é sempre o protagonista das histórias dele, embora ele não seja o diretor aqui, certamente ele tem muita influência nos filmes que ele faz, porque os filmes têm muito a cara, o jeito dele, o pensamento dele, digamos que a dureza dele, o jeito de ser, de fazer as coisas. Então ele é o protagonista, ele é o cara que manda, mas o Schwarzenegger também está numa posição bem interessante nesse filme. Tem Rota de Fuga 1, 2 e 3, e eu já assisti os 3, né, eu vou trazer aqui na sequência para o canal, e eu esperava muito que pelo menos no 3 trouxesse de volta o Schwarzenegger, mas infelizmente ele não voltou. Porém, esse filme ele funciona sozinho, independente dos outros 3, que eu vou estar trazendo, como eu falei aqui no canal também, e que é muito legal, foi muito bem feito, foi uma experiência muito legal ter assistido esse filme todo, né? Então o Stallone agora, ele é o Ray Breslin, que é um famoso testador de prisões invioláveis. O que ele faz? Ele entra nas prisões para testar elas, para ver se existe um ponto fraco de fuga, no qual ele vai fugir e poder dizer, olha só, eu fugi por esse meio, então trato de consertar para que nenhum vagabundo fuja aí da prisão. E é isso que nos traz as primeiras cenas. No início, então, a gente vê uma prisão bem fortificada, cheio de sistemas de segurança e porta e coisa e muro e guarda e tudo que tem direito, e que tem suas dificuldades, né? Mostra que é difícil realmente e aumenta com isso toda a nossa expectativa. Se ele vai fugir, como que ele vai fugir? A gente vê ele analisando cada ponto, cada detalhe, como funciona a prisão, como ele vai fugir, e a gente fica na curiosidade, né? Qual o meio que ele vai utilizar para sair dali. De forma genial, ele consegue sair dali e ainda nos mostra detalhe por detalhe de como ele fez isso, cada elemento que ele utilizou, passo a passo, que toda a observação dele tinha um fundamento e que ele realmente é um especialista em fugas de prisões. E ele tem, além disso, uma equipe que conta com 50 Cent, e que é o cantor de rap aquele, e mais algumas pessoas, porém tudo se volta para ele. Ele que é o cara, ele que é o chefe e sabidão de tudo. E tudo tem um porquê. O nosso Breslin, na verdade, ele não testa prisões por nada. Ele era um advogado no passado, um promotor, na verdade, que perdeu a vida do seu filho para algum detento que conseguiu fugir da prisão. E com isso ele entendeu, na verdade, que na vida dele não bastava apenas colocar como advogado os vagabundos na prisão. Ele tinha que garantir que eles permanecessem lá e não fugissem. E assim ele se tornou um testador de prisões para garantir que ninguém pudesse fugir. E a grande oportunidade dele, trazida pela CIA, que era bastante suspeita, né? Acho que todo mundo sentia desde os primeiros momentos ali que era uma grande oportunidade, que tinha alguma coisa ali por trás. Tinha golpe, era uma armadilha e que a gente já estava esperando por isso, principalmente no momento que raptaram ele para levar para a prisão. E antes ele tinha uma segurança, um suporte, ele tinha a equipe dele que ajudava ele em todo o processo para sair. Só que agora a equipe dá tudo errado, né? A equipe não tem como ajudar ele porque não sabe para onde ele foi, como ele foi, quem exatamente são esses caras e como resgatar o chefe deles, né? Ou seja, tudo vai ficando cada vez mais interessante. Ou seja, provar que ele realmente é bom no que faz e que ele não depende exatamente só de uma ajuda. Ele tem um sistema, né, que a gente já vai falar mais pra frente. E o presídio, ele apesar de ser moderno, ele tem uma cara de presídio. Ele é bem ambientado, ele tem vários detentos, procedimentos, punições convincentes, com bastante confusão, típicas de presídios convencionais. E quando a gente descobre que a prisão está dentro de um navio cargueiro no meio do mar, isso tudo parece ainda muito mais
impossível. Então, velhinho, o que tá achando do vídeo? Deixa teu comentário aqui embaixo, curte também e não se esquece de se inscrever e assistir o vídeo até o final para me ajudar. Como que ele vai avisar a equipe? Como que ele vai sair de lá? Porque sair da cela dele é uma coisa, sair para fora do navio é outra, mas sair para terra firme é ainda mais impossível. E o diretor, poxa, esse diretor, nosso vilão, na verdade, é meio o contrário, né? O presidiário é o mocinho e o chefe da prisão, que é o vilão. Enfim, ele tem uma cara de vilão, ele tem um jeito, ele tem uma resposta, uma reação de vilão, de alguém que não tá ali pra brincadeira, mas de fato para punir, para garantir que os vagabundos permaneçam lá e que esse é o trabalho dele e ninguém vai escapar. Ele tá pronto para aproveitar uma oportunidade de punir alguém que merece ser punido. Então, assim, o filme ele tem todos os elementos. Tá tudo muito bem construído. O Schwarzenegger dá aquilo. Schwarzenegger não. O Schwarzenegger também, né? Mas porque ele tá aí. Mas o Stallone, ele dá todo aquele clima, aquele jeito dele que, poxa, não tem como não gostar desse filme. É muito, muito bem feito. E eles conseguem surpreender ainda em todas as instâncias, até sobre quem era o Mannheim, que na verdade estava do lado dele o tempo todo, que é o nosso Schwarzenegger. Então tinha detalhezinhos, elementos, muitas coisas que ajudaram a construir esse filme e a gente vê assim, poxa, eu gosto dele por quê? Por tudo isso, porque cada coisa está no seu lugar. E o grande plano dele começa de novo, só que dessa vez valendo, porque ele não tem ajuda nenhuma. Ele tá lá dentro e ele precisa mostrar que ele é um especialista. E como que ele faz isso? Para escapar, ele diz que tu precisa saber de 3 coisas. A primeira, conhecer o layout. Como é que é a planta, o lugar, quais são os caminhos, as possibilidades. Segundo ponto, conhecer a rotina, saber como os guardas se comportam, quem são, para onde vão, de onde vêm, quem são as pessoas, saber como tudo funciona, porque existe uma rotina, existe um procedimento padrão. E terceiro, conseguir ajuda de dentro ou de fora. Esses 3 elementos garantem uma fuga bem sucedida. Então, por favor, não tente fugir da prisão, nem da sua esposa, mas saiba que essa é uma técnica que provavelmente funciona. E a fuga acontece e ela fica bem tensa, bem interessante, até um cara para morrer no final, um detento lá, eles acharam que a gente criou uma certa empatia com ele, quando ele morreu a gente pensou, não, esse não, tal. Então eles conseguiram em cada detalhe criar ali um ponto emocional, um ponto de importância, foi realmente muito bom. E a forma como ele descobre onde ele está no planeta é muito genial. Quando ele pensa, a gente não tem como saber, então deixa eu tenho que construir uma cangalha, um negócio aqui, eu preciso de um pedaço de metal, de um óculos, não sei o que, ele fez um treco ali, e aí com isso ele descobriu as coordenadas, a gente provavelmente está perto do rio, do lago tal, enfim, dá pra ver que era um cara muito inteligente. Sendo assim, o final ele não fica forçado, ele fica muito interessante, porque tudo se encaixa, de onde vem a ajuda, como chega até eles, né? Os dois conseguem fugir. E o mais legal de tudo é ver o Stallone e o Schwarzenegger trabalhando juntos. Enfim, foi um filme muito genial, muito legal, muito bem construído, eu gostei bastante. E tem 2 filmes na sequência. Já posso adiantar que eles não são a mesma coisa. Esse filme, o primeiro, dá pra dizer que é o melhor e que funciona sozinho. Os dois, digamos que teoricamente funcionam sozinhos também, tem algumas referências do 1, do 3, é meio misturado, mas esse é de longe o melhor. Porém, se tu assistiu esse vídeo comentando o filme 1, por favor assiste os 2 seguintes que eu vou trazer para me ajudar aqui no canal e comenta, né, porque eu quero saber muito da tua participação aqui nesse canal também. Então, velhinho, isso é tudo, pessoal. Obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo até aqui, tinha inscrito no canal. E te vejo no próximo episódio de Producena.